levou a trabalhar especificamente com idosos? Então, eu comecei um trabalho em 1997, você veja bem, antes do Estatuto do Idoso, né? Eu ajudei, colaborei na criação, representando o Conselho do Idoso do Estado de Goiás, com a Política Nacional do Idoso. Eu não tinha nada a ver com a área, eu vinha de Brasília. Em Brasília eu tive outros trabalhos, nada relacionado a turismo. Trabalhei em partido político, em embaixada, na SEASA e também como empresária na área de confecção. Mas eu nasci gostando de idoso. Talvez seja esse o meu grande diferencial. Eu era criança e já gostava de idoso. Nesse período, por volta do início de 1997, eu comecei a ler algumas revistas, na época revistas impressas, né, porque a internet não era, nem existia direito, sobre tendências de mercado. E já existia nos Estados Unidos um movimento para a construção de houses, onde os próprios idosos iriam trabalhar, né, na manutenção do jardim, na retirada do lixo orgânico. E isso era muito distante de nós, brasileiros, porque existia uma grande inversão na pirâmide etária, que idosos era a base toda da pirâmide e jovens pouco. E como que você chegou a sair daí até chegar a começar a fazer excursão com essa terceira idade? Então, eu comecei da seguinte forma, com um trabalho muito pequeno. Primeiro, eu fui levantar as associações no estado de Goiás que tinham associação de aposentados, porque quando eu cheguei em Goiânia, eu não conhecia ninguém, eu fui apresentar esse meu trabalho, até então inovador, que era simplesmente um trabalho que eu fazia com um parceiro meu, que tinha algumas vans. Então, eu organizava o serviço, que era levar a bingos, na época o famoso bingo boiadeiro. A diversão, né? Diversão. Você colocava o idoso, incluía ele nas diversões da cidade. Exato, cinema, shows. E para eu ter acesso a essa faixa etária, eu apresentei esse pequeno projeto em associações. Associação dos Idosos do Brasil, Associação dos Aposentados da Caixa Econômica, várias associações. E a minha ideia foi assim, inovadora. E aí veio Salvador, primeira viagem. Exato. Então eu comecei a fazer esse trabalho e na época era governo Sarney, ele havia criado o programa do Clube da Melhor Idade, que era exatamente para fomentar o turismo na baixa temporada. O turismo era outra realidade nessa época, fomentar o turismo na baixa temporada. E aqui em Goiás existia a Associação Brasileira de Clubes da Melhor Idade, que tinha alguns clubes na cidade de Pirenópolis, outro ali no Clube Social Feminino, outro aquele clube ali do Setor Sul, no Jockey. E esses clientes já estavam fazendo alguns passeios comigo. E então, a presidente na época, né, da associação me chamou, falou: olha, Janete, tem um congresso nacional em Salvador, era um congresso brasileiro, eram muitas pessoas na época, e a gente gostaria que você apresentasse um orçamento para nos levar a Salvador. E essa foi a minha primeira viagem. E depois disso nunca mais parou. Exato, são 26 anos, paramos apenas na pandemia. Janete,